Olá, bom dia pessoal. Sou o Rogério aqui da Fronius, especialista de produto. Muito feliz aqui hoje da gente estar apresentando mais um webinar para vocês. E hoje nós vamos falar sobre como você consegue reduzir os custos da sua logística através da implementação de carregadores de bateria. Hoje o nosso time Fronius, que vai estar aqui com a gente, vai ser eu, né, o Rogério, e o Nicolas, que vai estar dando uma assessoria aqui para a gente na questão do chat e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai respondendo aí na medida do possível. Bom, vamos lá. O programa para hoje é, inicialmente, a gente falar sobre o investimento em um carregador de bateria. Depois a gente vai passar para as economias que a gente tem na questão da melhoria do layout, a otimização da área dentro da sua logística, o aumento no desempenho e o tempo de uso das baterias, que isso acaba sendo uma questão que muita gente pergunta, como que eu melhoro o desempenho da minha bateria, como que o carregador promete um aumento de vida útil, a gente vai falar um pouco sobre isso. O ganho de agilidade dentro da operação, então, velocidade, né? Essa questão aqui, se é possível reduzir o número de baterias por máquina, essa também é uma dúvida bastante recorrente. E vamos falar também da redução no consumo de energia, que acredito que dos carregadores Fronius é um dos nossos melhores argumentos assim para conseguir ter uma penetração maior no mercado. Então, vamos lá. Bom, primeiramente vamos falar sobre o investimento. Então, toda vez que a gente for pensar numa operação, numa logística, a gente tem aí algumas coisas, alguns itens, né, para pensar. Então, primeira coisa, a gente adquirir a máquina, que acaba sendo um item bem caro, e aí já temos que pensar nas baterias dessa máquina, também na questão da locação do espaço, né, na área em si. Então, acaba sendo algo que hoje em dia é cada vez mais caro, metro quadrado de locação, ou seja, até mesmo para aquisição de um espaço, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. E essa questão da área tem uma influência bem grande na escolha do carregador, a gente vai até ver mais para frente, porque dependendo da tecnologia que você utiliza, ela te força a ter um mobiliário, né, um número grande de periféricos para comportar esses equipamentos, e em algumas outras tecnologias, como a nossa, você consegue minimizar isso, deixando a sua operação mais apresentável, mais bonita, como essa da foto. Uma outra questão que a gente tem que pensar é na demanda de energia que vai ser necessária para carregar essas baterias, para alimentar o CD, seja com lâmpadas de LED, enfim, utilizando energia solar da melhor maneira que o cliente desejar, né? E a gente tem o investimento no carregador. O carregador, dentro de todo esse pacote que a gente está falando, na hora de você fazer o investimento, ele vai representar aí 5% do investimento. Então, é uma parcela bem pequena, se for comparado, por exemplo, com a máquina, em questão em termos de valores, né? No entanto, apesar de, no início da operação, o investimento no carregador ser baixo, com relação à máquina, à bateria, à locação e tudo mais, no desenrolar da operação, no futuro, a escolha pelo carregador ele vai representar a maior parte dos custos que você vai ter. Dentro de uma operação, né, intralogística, a gente vai ter o custo com energia elétrica, isso dentro de um CD, por exemplo, basicamente, além das lâmpadas, são os carregadores que vão ser responsáveis por esse custo. A gente vai ter custo com reposição de água para a bateria, custo com manutenção dessa bateria,
Vamos ter ainda custos com a manutenção dos carregadores. Então, assim, todos esses pontos, esses custos, eles estão atrelados ao carregador. Porque você, optando por um carregador que te protege, te garante quanto a esses pontos, você vai reduzir todos esses custos. E ao contrário disso, você vai gastar muito mais para poder suprir essas demandas. E uma última questão é a questão da competitividade da empresa. Que hoje em dia a gente fala muito em agilidade de operação, em conectividade, em alta tecnologia. E estar alinhado com esses valores torna a sua empresa mais competitiva. Se você não tem um equipamento que te atenda dessa maneira, você acaba ficando atrás dos seus concorrentes. Então, sua empresa se torna menos competitiva. Então, só uma mensagem aqui que eu queria deixar, que a escolha da tecnologia do carregador ele representa mais de 50% dos custos operacionais. Então, no início, pode parecer, alguns podem dizer, mas é um investimento alto, é muito caro e tal, mas assim, se comparado ao custo que você vai ter posterior com a manutenção, principalmente no consumo de energia, vale muito a pena optar pela melhor tecnologia, pelo carregador mais desenvolvido. Só com a redução do consumo de energia, muitas vezes você paga o seu investimento. A gente fica travado, às vezes atrelado à questão de pensar no preço final, no agora, mas a gente tem que pensar em payback, né, em um tempo maior. Precisa começar a mudar um pouco a cultura, né, o pensamento. Então tá legal. Bom, agora eu quero comentar um pouco sobre as economias que a gente vai ter. Então eu separei elas assim por categorias, e a primeira categoria vai ser a questão do espaço físico. Isso é uma coisa que é notável, a gente já comentou na primeira apresentação, não sei se todos participaram, mas assim, os equipamentos mais novos, os carregadores frônios, os inversores de alta frequência em geral, eles são menores de tamanho e, por conta disso, esse fato dele ser portátil, ser menor, ele faz com que você não dependa de muito mobiliário, você possa utilizar melhor as paredes, a melhor a disposição do seu CD. Então, eu coloquei aqui uns exemplos para vocês verem. Aqui a gente está mostrando uma operação nossa, da região sul do país, que é uma outra operação mais ao nordeste. E assim, como vocês podem ver, a gente tem suporte de parede e fica muito mais limpo, né, a apresentação da sua sala. Você não tem que trabalhar com aqueles suportes pesados, toda aquela quantidade de móveis que acaba muitas vezes atrapalhando a mobilidade e diminuindo o seu espaço, né? Você acaba perdendo área. Então, aqui vocês podem ver como a gente consegue otimizar a área dispondo o carregador da melhor maneira, com o suporte de parede, uns berços mais próximos, né, de uma forma mais organizada. Isso é muito interessante porque sala de bateria, a gente sabe como que funciona, né? Muitas vezes as pessoas começam, pensam no CD, pensam nos porta-pallets, na forma como vai dispor a mercadoria e adquire as máquinas e aí lembra que vai precisar de um espaço para destinar para carga e acaba ficando com um espaço restrito, muitas vezes ruim e tal. Então, assim, a gente precisa começar a pensar mais em deixar algo organizado, porque é interessante, é bonito você olhar para a sua operação e ver é, a forma como são carregadas as baterias. Você, de repente, vai receber uma diretoria, um cliente, né, na sua logística, você pode mostrar para ele com orgulho, né? Então, até da questão estética, é bem interessante essa análise. E assim,
Nesse formato, você reduz muito a questão da metragem quadrada, que hoje em dia é um grande problema nos centros logísticos. Está cada vez mais caro você adquirir área, adquirir espaço. Então, se você tiver alguma forma de dispor os carregadores, as baterias, de uma maneira otimizada, que você economize área, é sempre interessante. Beleza. Bom, vamos para o próximo tópico aqui, que é a questão do desempenho e o tempo de vida útil da bateria. Esse tópico aqui é uma questão que a gente conversa bastante, muita gente pergunta, tem dúvida e tal. Então, assim, a gente comentou um pouquinho na primeira apresentação, mas é melhor voltar, porque esse assunto é bem importante. A bateria acaba também sendo uma das coisas onde a gente gasta mais dinheiro dentro da operação, porque é, acaba sendo bastante caro, né? Bom, na última apresentação eu comentei sobre como é o funcionamento aqui da bateria, então eu trouxe esse slide de novo só para a gente mostrar. Então aqui vocês podem ver, só um minutinho, vocês podem ver aqui uma bateria 100% carregada, com as moléculas de ácido aqui na solução, e quando ela começa a descarregar, esses íons eles migram para as placas de chumbo, e a situação crítica, né, a situação complicada, é quando praticamente todos os íons eles ficam depositados na placa e você não tem mais como fluir corrente por aqui. Uma coisa que é interessante comentar, que eu sempre comento, essa reação ela é espontânea. Então, tanto a gente pode utilizar essa bateria, que vai fazer com que esses íons migrem para as placas, quanto eu posso também deixar ela em repouso, que é o que acontece muitas vezes quando a gente importa a bateria, ela chega no porto, fica lá parada, e acaba que isso acontece espontaneamente, a gente chega nessa situação aqui. Então, assim, a forma como a gente vai carregar, quando eu falo sempre em carregar a bateria, nada mais é do que retornar esses íons que estão depositados na placa para a solução. A gente sempre obedece alguns limites, então, para a bateria durar mais, né, durar de acordo com as recomendações do fabricante, a gente tem duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é a questão da descarga. Então, a taxa de descarga ela tem que ser, no máximo, até os 20%. Então, eu não posso descarregar minha bateria além dos 20%. Por quê? Porque cada vez que eu carrego, que eu retiro esses íons e volto eles para a solução, o que acontece? Acaba ficando um residual aqui nas placas. Então, assim, nos 20%, eu garanto, conforme as normas do fabricante, que a minha bateria vai ter aquele número de ciclos programado pelos fabricantes. Quando eu começo a exceder essa questão dos 20%, fica cada vez mais difícil de sair dessa situação aqui, porque fica cristalizado o material. O sulfato de chumbo, ele é praticamente um cristal. Vocês já devem ter visto aquele zinabre azul, assim, aquele farelo que fica, às vezes, depositado no terminal quando a bateria está muito tempo parada ou quando ela está muito descarregada. E é cada vez mais difícil fazer com que isso retorne para a solução. Então, a gente tem que manter essa questão dos 20%. E uma outra questão muito importante é a determinação que trata da temperatura. A temperatura para a bateria é um dos fatores mais críticos para que ela possa durar, para que ela possa ter a autonomia desejada e o tempo de ciclos programado. O que acontece? A grande maioria dos carregadores, ao carregar a bateria, utiliza processos que faz com que essa bateria aumente a temperatura de uma maneira muito brusca e não tem como você garantir aquela questão dos 1.200 ciclos, 1.500 ciclos,
que os fabricantes vendem para a gente, porque isso está atrelado à questão de não exceder os 45 graus Celsius de operação. Só que a gente trabalha no Brasil. Essa norma acaba que complica um pouco para a gente, sendo que temos operações aí no norte do país onde a temperatura ambiente da sala deve chegar aí aos 38, 39 graus. Então, a forma de carregar, quanto menor for a temperatura imposta para a bateria, maior vai ser a duração dela, mais eu consigo garantir que eu vou me aproximar desse 1.200, 1.500 ciclos que o fabricante nos fornece. Então, assim, o que o carregamento ineficiente faz com uma bateria? Uma questão que é recorrente, que a gente tem aí nas operações, é a questão do derramamento de água. Muitas vezes, por não ter uma gestão correta do preenchimento de água e por essa temperatura ser elevada demais, essa bateria joga água para fora. Quando ela joga água para fora, a gente perde eletrólito, então nesse processo eu já sei que essa bateria não vai mais ter a minha autonomia lá de 8 horas, 7 horas que ela tinha inicialmente, porque eu estou jogando água para fora. Então, isso é um dos problemas que são ocasionados. Outra questão é essa questão das células profundamente descarregadas. Infelizmente, isso é um problema que acaba sendo recorrente hoje aqui, porque a gente tem muita dificuldade de entrar com mercadoria portuária e, além disso, em operação, muitas vezes o cliente ele acaba adquirindo um número de baterias que não atende à demanda que ele precisa e faz com que ele tenha necessidade de utilizar as máquinas até o último suspiro. Isso vai cada vez mais prejudicar essa bateria. Vai ajudar ele no momento ali, terminar o turno, por exemplo, mas a longo prazo essa bateria vai perder autonomia e ele vai ter que fazer mais cargas, enfim. Acaba virando uma bola de neve. A equalização inapropriada ou inexistente. Bom, o que é equalização? Quando a gente carrega a bateria, a gente tem lá os elementos da bateria, então, ao final da carga, o ideal é que todos os elementos eles estejam no mesmo nível de tensão, estejam equalizados, equilibrados. Eu vou ter a autonomia ótima, a melhor autonomia possível, quando eu garantir essa equalização. Muitos carregadores, eles não estão preparados para realizar essa equalização ou muitos nem realizam. É feito um procedimento de carga e é finalizado, não tem essa preocupação com a equalização. Em alguns casos, a gente sabe que existem equipamentos específicos voltados só para fazer esse tipo de trabalho. No carregador da Fronius, por exemplo, os processos de carga padrão, ele já tem, em cada um dos processos de carga, ele tem um estágio voltado para essa equalização e ele te dá ainda a possibilidade de programar uma equalização, seja ela semanal ou até mesmo diária, né, pontual, desde que você tenha um intervalo de tempo interessante para ele poder atender essa demanda. Outra questão que a gente comentou é o aumento excessivo na temperatura. Os carregadores que estão bastante até difundidos no mercado, muitos deles não têm essa preocupação de aumentar a temperatura. E isso, como comentei, isso é uma coisa bastante crítica, porque o que o aumento da temperatura ele representa para a bateria? Ele começa a trabalhar na corrosão das placas, lá aquelas placas de chumbo, elas começam a ser corroídas. E o que acontece? Eu não vou mais garantir que essa bateria vai ter um desempenho legal. Eu posso ficar com um elemento em curto, eu posso ter problema de
ela começar a ter fuga de corrente, então ela não consegue mais segurar a carga, e também a questão da diminuição significativa da autonomia, que é o que a gente vem falando aqui. E o que acontece com esse tipo de operação? Eu perco muito aquilo que inicialmente, como a gente comentou, o investimento. Muitas vezes o investimento nesse tipo de carregador é mais baixo, o investimento inicial, mas veja só a quantidade de problemas que ele vai me gerar nas baterias. Então, assim, dessa forma, é muito complicado eu querer que a minha bateria dure o que o fabricante está me vendendo, porque de fato eu não estou tratando dela da maneira mais apropriada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como a Fronius trata da sua bateria. Então, aqui está a curva de carregamento da Fronius, a curva padrão, né, a curva RI, que é a nossa curva patenteada. Nosso carregador é o único carregador hoje assim difundido no mercado que trabalha em cima da questão da resistência interna. Então, para que a gente faz isso? O que é essa questão da resistência interna, né? Vamos lá. Resistência interna é mais um parâmetro para a gente determinar o estado de carga da bateria, o estado dela mesmo. Por quê? A leitura da tensão, todos os equipamentos conseguem fazer. Então, lá no conector, você faz a leitura da tensão, consegue ter uma ideia se a bateria está descarregada ou não, se a tensão está baixa ou não. Mas, além disso, a Fronius faz uma análise nesse primeiro estágio aqui, que seria o estágio de análise. Quando você pluga o carregador, ele entra nessa análise e aí ele verifica qual é a resistência interna e qual é o objetivo. O objetivo é determinar se o nível de corrente que ele vai iniciar a carga é compatível com a bateria. Por quê? Se essa resistência estiver alta, por exemplo, não faz muito sentido eu iniciar com a corrente alta, porque isso vai me gerar aquecimento para a bateria. E como eu falei, o aquecimento é uma coisa que a gente tem que fugir. A gente tem que buscar sempre minimizar. Então, como vocês podem verificar aqui, essa linha pontilhada, ela representa a resistência interna da bateria. E essa linha em vermelho é a corrente. Então, o nosso envio de corrente, ele trabalha inversamente proporcional à resistência interna. Para que isso? Então, no ponto de menor resistência, é onde eu mando a corrente mais alta do meu equipamento. Isso faz com que eu carregue a bateria de uma forma mais leve, mais suave para ela, e acaba sendo a carga mais fria que a gente vai ter hoje no mercado. É a carga que, se você analisar o início de carga, o final de carga, a variação da temperatura é a menor que a gente observa hoje no mercado. E como comentei, no final de carga, em todo final de carga, a gente tem o estágio de equalização, que é onde a gente realiza esses pulsos, que eles vão fazer o quê? Eles vão agitar os eletrólitos, garantir que o que tiver depositado lá dentro do elemento reaja, termine de reagir, e aí a gente consegue garantir que todos os elementos estejam no mesmo nível de tensão, eles consigam entregar no final de carga uma bateria além de 100% carregada, equalizada. Então, quais são os benefícios de um carregamento inteligente? Um carregamento inteligente, ele preserva a bateria. Então, como eu comentei, tem uma redução significativa na temperatura, isso vai garantir que essa bateria dure mais. Então, quando a gente fala tempo de vida útil, na realidade é o que? A gente tenta se aproximar mais daquele número que o fabricante coloca para a gente. Porque a gente que é do mercado sabe que é muito difícil atingir aquele número, né, 1.200 ciclos, 1.500 ciclos e tal, por conta das variações, do que a gente acaba impondo para a bateria. Então, quando a gente reduz a temperatura, a gente garante que essa bateria vai ficar mais tempo em operação. A gente tem aqui a equalização em todo o processo de carga,
Então, isso também ajuda com que você tendo uma autonomia maior, você vai realizar menos cargas, né? Se você for analisar assim, você tendo uma autonomia maior, você diminui a quantidade a necessidade, na verdade, de ter que voltar para a sala de bateria para carregar. Então, você aumenta um pouquinho esse tempo também. A questão do ganho de vida útil em operação. A curva de carga inteligente, essa curva RI que a gente estava falando, o que acontece? Como ele faz uma análise em todo o processo de carga, eu nunca carrego uma bateria diferente da mesma forma. Cada bateria, cada vez que eu for carregar uma bateria nesse carregador, ele vai analisar e vai preparar uma carga específica para aquela bateria. Porque com os valores da resistência interna, dá para você ter uma noção, por exemplo, se é uma bateria mais antiga, uma bateria mais nova, se é uma bateria maior, né, de capacidade maior, capacidade menor. Isso vai influenciar na quantidade de corrente que eu forneço para ela, sempre pensando em trabalhar dentro de uma faixa segura, uma faixa onde você possa ter o carregamento, mas não ter nenhum excesso, nenhum aumento na temperatura. Então, isso é bem interessante da curva RI. Bom, além da curva RI, o carregador da Fronius ele trabalha também com uma curva de dessulfatação programável. O que é dessulfatação? Bom, lembra daquele estado que a gente comentou lá, que a bateria está 100% descarregada, totalmente cristalizada. Eu tenho necessidade de ter um processo, uma curva, para trabalhar de forma a retornar esses íons para a solução. Como que é feito isso? Em muitos casos, a gente vai encontrar no mercado equipamentos específicos para fazer essa dessulfatação. Então, às vezes o cliente precisa locar e aí não vai ter lugar para posicionar ele dentro da operação, acaba sendo um pouco complicado isso. E assim, no nosso carregador, você pode programar ele para essa curva de dessulfatação e aí ele vai trabalhar especificamente nessa questão. Vai ser uma carga mais lenta, então ele vai trabalhar ali na recuperação dessa bateria. É claro que existem casos e casos, mas a gente consegue melhorar o desempenho. Muitas vezes, uma bateria que estava aí com 4 horas, 5 horas de autonomia, consegue voltar a ter aí 7 horas, 6 horas. Então, às vezes pode até parecer que não é muita coisa, mas se você está aguardando um budget para fazer um investimento numa nova bateria, vale a pena. Sem contar que você não vai precisar fazer a locação de um equipamento externo para fazer esse trabalho. Você pode pegar um carregador da sua operação, destinar ele para esse trabalho, terminou a recuperação, você volta ele para seu regime de trabalho normal. Tá certo. E a questão, a redução do tempo de carga sem agredir a bateria. Bom, quando a gente fala da curva RI, como vocês viram, ela tem uma disposição bastante diferente da curva de carregamento padrão. Então, o que acontece? Como eu analiso a bateria e envio a corrente de maneira inversamente proporcional à resistência interna, traduzindo, eu entrego energia para a bateria somente quando ela pode absorver essa energia. Ou seja, eu não vou ficar perdendo energia aqui. Eu não vou ficar lá consumindo da rede, mandando coisa para a bateria que ela não consegue consumir. Porque muitas vezes isso vai ser transformado em calor, vai danificar minha bateria e eu não vou garantir um carregamento de fato. Então, quando eu trabalho na curva RI, eu garanto que tudo que eu envio para a bateria, ela absorve. E aonde eu envio correntes altas para ela é quando a resistência está mais baixa, quando o poder de absorção dela está melhor. Dessa forma,
o meu tempo de carregamento cai. Então, é por isso que a gente trata que vai ocorrer a redução no tempo de carga sem a agressão da bateria, porque a primeira ideia que se vê à cabeça quando fala assim, redução do tempo de carga, é que você vai mandar mais corrente, vai aquecer mais a bateria e tal. E, de fato, isso poderia ser uma técnica, mas a técnica que nós utilizamos é entregar corrente quando ela pode absorver. Então, a gente reduz o tempo e ainda cuida melhor dessa bateria, faz com que ela dure mais em operação. Bom, já que estamos falando de tempo de carga, então vamos falar sobre a redução do tempo de carga e a questão da maior disponibilidade, porque basicamente é isso. Quando você consegue reduzir o seu tempo de carregamento, você vai ter baterias disponíveis por mais tempo, você consegue gerir melhor as suas máquinas elétricas, né? A sua operação acaba ficando mais fluida. Hoje, trabalhando com frônios, você bem dimensionado, certinho para a bateria, a gente consegue aí carregar na curva RI numa faixa entre 5 a 6 horas. Isso seria a nossa melhor faixa, né? O tempo padrão. Perdão. Seria o nosso tempo padrão. E, enquanto isso, o carregador convencional, a gente tem aí uma média de 8 horas. Em média, né? Se a gente for ver, tem casos bem mais críticos, né? Isso eu estou comentando apenas da questão da carga mesmo, quando o carregador está operando. O que acontece? Não é só esse tempo que a gente gasta para tratar de uma bateria. Essa bateria veio da máquina. Vem da máquina, ela vem quente. Então, a gente precisa ter um tempo para que ela descanse. Então, eu tenho lá, sei lá, vamos pensar aqui de uma maneira simplificada. Então, essa bateria voltou da operação, eu deixei ela 1 hora descansando para eu colocar no carregador, e aí coloco no carregador, depois terminou o procedimento de carga. O carregador convencional, como a gente comentou, o aquecimento é muito alto. Então aqui, todo o processo de carga eu tenho, antes de fazer com que essa bateria volte para a máquina, o ideal é que eu obedeça um tempo de descanso. E esse tempo acaba sendo aí de cerca de 2 horas. Então, que seja 1 hora, mas em média você vai levar aí umas 10 horas para terminar o ciclo todo. Quando a gente vai trabalhar com o Frônios, eu vou ter aqui 5 horas, 5 horas e meia de carregamento. Então, vamos pensar que eu vou ter mais meia hora no final de carga. Então, no pior dos casos, a gente vai ter 6 horas. Então, vamos pensar que o total do procedimento com o Frônios gira em torno de 6 horas. O que acontece? Como eu tenho muito mais tempo, eu tenho aí mais ou menos 4 horas disponíveis. Se você está trabalhando com uma bateria que está em boas condições e tal, está com cerca de 8 horas de autonomia, você consegue, em uma operação, por exemplo, de 3 turnos, você não vai mais precisar daquela história de 3 baterias por máquina. Você vai trabalhar com 2. Uma bateria está rodando, a outra está em carga. Eu termino de carregar meu processo, descansar minha bateria, enquanto a outra está rodando. Terminou minhas 8 horas, já deu tempo suficiente para eu carregar e descansar essa bateria. Eu retorno ela para a sala de carga, troco e sigo. Eu não tenho mais a necessidade de fazer o um investimento em 3 baterias. Então, é aí que surge aquela questão. Eu posso reduzir o número de baterias da minha operação? É possível reduzir, como a gente já deixou claro aqui, pela questão do tempo.
Como você diminui o tempo de carregamento sem danificar essa bateria, e você acaba tendo uma disponibilidade bem interessante em termos de horas, o que acontece? Você pode sim reduzir. Aqui, nessa situação, o seu tempo de descanso também vai ser menor. Por quê? A elevação da temperatura é muito mais baixa. É uma comparação assim, cerca de... Eu trabalho com um Fronius bem... com uma bateria que esteja em um estado bem ruim, a gente vai ter o aquecimento aí de 7 graus, se for bem crítico, 7 graus, enquanto a gente acaba pegando casos no convencional dessa mesma bateria bem crítica, num carregador convencional, aí o aquecimento de 19 graus, 18 graus. Isso assim, pode representar que é pouca coisa, mas para você baixar essa temperatura é algo bem crítico. Sem contar que uma bateria com a mesma bateria operando com a diferença de 5 graus Celsius, a longo prazo, isso tem um impacto de mais de 10 meses. Então, você tem uma bateria ciclando, por exemplo, nos 45 graus e uma em 50 graus, essa que ficou em 50 graus, ela vai durar menos 10 meses em comparação com a primeira. Então, assim, a questão da temperatura é algo muito importante que a gente tem que olhar. Beleza, eu adquiri um carregador da Fronius, que ele vai aquecer menos minha bateria, vai carregar em menor tempo. Bacana. É possível reduzir uma bateria? É possível reduzir uma bateria. Porém, a gente precisa sempre pensar na nossa operação, como que é o fluxo dela. Você acredita que tem margem para crescimento, que você possa aumentar algum turno, algo assim? Então, né, de cara, talvez fazer uma diminuição de 3 para 2, talvez seja algo um pouco arrojado. Mas você já está fazendo investimento em uma tecnologia mais moderna. Então, por que não confiar nesse sistema? Ao invés de você reduzir para 2, pode começar baixando para 2.7, 2.5. Vou fazer a aquisição, fecha com um número quebrado, né? Diminui. Você vai percebendo que, de fato, o carregador te atende, e aí você consegue chegar nesse número de 2, que é o ideal, né? Com o nosso equipamento. Então, é assim, é possível reduzir? Isso é notável, é comprovado, a gente trabalha assim em muitas operações, só é necessário que sempre tenha cautela, tenha inteligência para fazer essa redução, para que o trabalho seja feito da melhor maneira. Beleza? Bom, agora a gente vai chegar aqui também em um outro assunto que acredito que na questão de custo, na questão financeira, é onde é o maior impacto do nosso equipamento, que é a questão do consumo de energia. O consumo de energia hoje é uma questão muito crítica. Aqui na Fronius, como vocês sabem, a gente não trabalha só com carregador de bateria, a gente trabalha também com as máquinas de solda e com energia solar. E tem crescido muito nossa penetração no mercado, nosso faturamento da área de energia solar, porque cada vez está mais caro a energia no país. O custo da energia é algo bastante complicado. E quando a gente pensa no centro de distribuição, a gente tem um consumo de iluminação, basicamente, o consumo de escritório, e os carregadores acabam sendo os grandes vilões de consumo nessa parte. Então, assim, a gente precisa trabalhar com um equipamento que te dê o melhor rendimento, a melhor eficiência, para poder reduzir esse consumo e poder, de repente, investir esse dinheiro em outra área, em outras questões. Vamos lá. A gente comentou na apresentação passada também a questão da eficiência. Então, assim, o nosso carregador trabalha com uma eficiência aí em torno de 95%,
em torno de 95%, enquanto os transformadores, né, os carregadores convencionais, eles vão trabalhar aí de 65% a 70%. Pessoal, o que, que isso quer dizer? Basicamente, do que a gente está consumindo da rede, 95% está sendo utilizado para realizar o trabalho na bateria e 5% está sendo perdido. No caso aqui do transformador, vai ficar em torno de 30% de perda. O que acontece? Por conta disso, o consumo de energia desses dois caras acaba sendo bem diferente, porque ele precisa consumir muito mais para entregar o que a bateria precisa, certo? Então, assim, a nossa redução no consumo de energia com a utilização do alta frequência, do Fronius, ele tem uma redução aí de pelo menos 30% de energia. Então, se você for medir, a gente faz muito teste com um analisador de energia, compara o desempenho dos dois carregadores com tempo de carga, principalmente o consumo, a gente verifica ali por A mais B que é isso, é em torno de 30%. Tem casos, carregadores mais antigos, convencionais mais antigos, baterias mais antigas, a gente chega até exceder esse valor. Já tivemos testes aí com cerca de 44%, 42% de redução. E assim, hoje, se você falar na sua empresa em uma redução aí de 20%, 30%, é algo incrível, principalmente no momento que a gente vive, né, no momento de crise, no momento difícil. Todo mundo está querendo reduzir os custos. Então, assim, você trabalha na logística, de repente você leva isso para a diretoria, acaba, né, ganhando uma visibilidade e tal. E é muito legal você trabalhar com um sistema sustentável, que está pensando aí nas próximas gerações. Então, é algo que nos diferencia e, de fato, nos coloca à frente do mercado essa questão do consumo de energia, porque não tem de onde você, dentro de um CD, reduzir nessa questão de 30%, 35% em consumo. Você pode, hoje em dia, fala-se muito em lâmpadas de LED e tal, você até tem realmente um ganho interessante com as lâmpadas de LED, mas o consumo dos carregadores acaba sendo mais expressivo do que as lâmpadas. Então, a gente consegue, além da lâmpada de LED, a gente consegue trazer mais um benefício de redução para a sua operação. Bom, sobre a redução de custos logísticos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora a gente vai abrir um tempinho aqui para as dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando no chat e a gente vai respondendo. Eu agradeço aí a presença e se tiverem dúvidas, podem ficar à vontade. Bom, gente, chegou uma dúvida aqui interessante do Jonas. Ele mandou uma pergunta aqui. Eu consigo carregar, considerando de 5 a 6 horas, se eu consigo carregar uma bateria de 930 ampere-hora. Claro, você consegue carregar de 5 a 6 horas uma bateria de 930 ampere-hora, se tiver, como eu comentei, com um carregador dimensionado certinho para essa bateria. Nesse caso, o carregador indicado seria um 4140, que é o quê? É um 48 volts, 140 amperes. Com esse carregador, de 5 a 6 horas, você consegue carregar essa bateria completamente. Lembrando, a gente sempre vai trabalhar naquele limite de descarga dos 20%. É claro que se você tiver uma descarga profunda, algo ultrapassar essa questão dos 20%, chegar mais descarregada, quase zerada lá na sala de carga, esse tempo vai exceder um pouquinho as 6 horas, mas nesse caso um 4140 atenderia a essa demanda.
Então, chegou mais uma questão aqui sobre baterias de lítio. A bateria de lítio acaba sendo algo muito inicial, né, muito embrionário a gente tem aqui ainda. Dependendo do tipo, dos valores dessa bateria, porque bateria de lítio ela tem um comportamento totalmente diferente da bateria de chumbo ácido, né? Então a gente acaba não tendo a necessidade de ter a inteligência fixada ali no carregador. Essa inteligência acaba ficando na conta da bateria. Então a corrente que você envia para ela, a bateria consegue absorver. Só que ela fica responsável de fazer a gestão dos valores de tensão, corrente e temperatura, para que não haja nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de problema. Os carregadores da Fronius a gente consegue programar os valores de tensão e tal, dar uma trabalhada nesses valores para atender alguns tipos específicos de baterias de lítio, mas no momento a gente está aguardando também o mercado para poder trabalhar com as nossas próprias soluções. Opa, recebi mais uma questão aqui do Sr. Walter a respeito da coleta de dados. Sim, hoje nós coletamos os dados via pendrive e no futuro o intuito é, de fato, que isso possa ser coletado via web. Então, hoje, Takal, a gente ainda não tem como coletar isso via web, mas assim, a gente está indo agora para o lançamento de produto lá na Matriz e a ideia justamente é implementar isso nos próximos modelos, então acredito que para início do ano a gente já tem alguma coisa aí para mostrar para vocês. Integrar toda a logística, né, a gente possa fazer essa análise externamente, sem precisar ir até lá coletar no carregador. Mas a gente já está trabalhando em cima disso, já tem alguns pilotos rodando na Europa, então a gente está indo para lá agora, sábado agora eu estou indo para lá para coletar mais informações e trazer aí para vocês sobre os lançamentos. Aí a gente vai falar mais um pouco disso na próxima apresentação dessa aqui, próximo webinar. Bom, legal, chegou um comentário aqui bem bacana do Gilberto, que eles realizam testes lá na operação deles, eles trabalham com carregador Fronius e realizaram testes, mesmo com carregadores convencionais de boa qualidade, né, mais novos, a questão da redução de energia fica em torno dos 30%. É isso, é o que a gente comentou. A gente joga o valor de 30% é uma média dos testes realizados. Tanto nós, aqui, Fronius, quanto os nossos representantes, nossos parceiros, como o Gilberto e o pessoal da empresa, eles realizam testes e todos esses testes a gente coleta dados e a média fica em torno disso, 30% de redução. Então é muito importante. Oi. Bom, o senhor Raimundo colocou uma questão aqui sobre os carregadores de fast charge, comparar o Fronius com o fast charge. O Fronius não é um carregador fast charge, tá? Fast charge, a gente, para fazer uma analogia, eu utilizaria um fast charge se eu tivesse uma bateria de lítio, por exemplo. Por quê? Porque um carregador fast charge ele vai me mandar uma grande quantidade de corrente em um período curto de tempo. Então, no intuito, a ideia do fast charge é que eu carrego a bateria 100% no menor tempo possível. E o intuito do Fronius é que eu carrego a bateria 100% cuidando da vida útil dela. Eu não consigo, com o Fronius, dizer para ele carregar a bateria 100%, porque o nosso mercado é bateria de chumbo ácido. Eu não quero que ele carregue de uma vez, de uma pancada na bateria, que é o caso que um carregador fast charge faria. Se eu jogar esse carregador fast charge na bateria de chumbo, provavelmente essa bateria vai vir a me trazer problemas, os problemas que a gente comentou. Muito mais cedo ela vai perder autonomia, vai ter problemas sérios. Então, a ideia é que fast charge eu trabalhe com uma outra tecnologia de bateria. Não é o caso que a gente faz aqui na Fronius. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui.
Vocês devem ter mais dúvidas, a gente está vendo que está chegando bastante coisa. Eu peço a gentileza que vocês utilizem os nossos canais de comunicação aqui. Então, nos enviem as dúvidas pelo e-mail, ou principalmente dá prioridade por e-mail. Só comenta que assistiu o webinar e tal, e a gente consegue tratar lá as dúvidas mais específicas de vocês, porque também a gente tem um tempo programado aqui, eu não posso exceder muito. Eu agradeço a presença de todos, e para quem não conseguiu participar aqui do webinar, tá? Live, a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube e passa o link para vocês também. Vai estar nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, vai estar toda a divulgação. Então, agradeço a presença de todos e até o próximo.